Bem, olá. Conforme prometido, essa aula aqui ela vai buscar explicar como deve ser ou qual é a responsabilidade, quais são as tarefas que um gestor de protocolo deve entregar para a sua instituição ou para a sua equipe. Bem, é uma aula muito didática, porque ela vai, na verdade, mostrar as responsabilidades desse gestor. Então, por isso que, geralmente, quando se fala numa instituição entre papel e responsabilidade, aqui eu descrevo claramente papel, gestor de um protocolo, responsabilidade, que é o que nós vamos destrinchar agora. Bem, de maneira muito objetiva, o que eu tenho aqui é uma lista das principais responsabilidades que um gestor de protocolo deve possuir. E eu vou explicar aqui detalhadamente, uma a uma, para que você possa entender e concordar com ela. Pode ser que eu tenha pequenas alterações em cada um deles, mas essas aqui são as principais diante de um gestor de protocolo. Vou focar aqui, até ser um pouco mais específico, isso pode se aplicar a qualquer protocolo, se é um protocolo clínico ou um protocolo gerencial, um protocolo institucional ou um protocolo de segurança, mas aqui eu vou focar num protocolo de CEPS, por exemplo, que é o que eu tenho particularmente mais experiência. Então, diante de uma responsabilidade aqui, eu vou focar aqui inicialmente que na primeira responsabilidade, a primeira entrega, a primeira tarefa que um gestor de protocolo deve ter é a formação do seu time. A formação do time do protocolo de CEPS, a formação do time do protocolo do torácico, de um protocolo de AVC, de um protocolo de boas práticas, seja qual seja, é formar o time. Ou seja, formar o time faz parte da responsabilidade daquele gestor. Ele precisa formar esse time, ele precisa ter esse time, ele precisa saber que peças ele precisa no time. Isso é uma entrega dele, é uma tarefa dele. E formar time eu preciso desenhar toda a minha estrutura e saber quais são os principais pontos que eu preciso ter representantes. Como, por exemplo, aqui, se nós já estamos falando de um protocolo de sepse, por exemplo, eu preciso obrigatoriamente ter representantes ou ter nesse meu time representantes que tomem decisão das principais áreas desse protocolo, como, por exemplo, laboratório, pronto-socorro, centro cirúrgico, unidade de cuidados intensivos, unidade de internação, farmácia. Posso citar aqui algumas áreas que devem fazer parte. Comissão de controle de infecção hospitalar. É uma responsabilidade dele formar um time. Mas, por exemplo, se eu estivesse falando de um protocolo de dor torácica, eu iria falar sobre o quê? Iria falar sobre pronto-socorro, hemodinâmica, laboratório, unidade de cuidados intensivos, novamente, sobre aviso de cardiologia, gerência médica. Então, a formação do time, sim, faz parte, é uma responsabilidade do gestor do protocolo. Então, essa é a primeira entrega que ele deve dar. Ele deve dar quem é o meu time e como eu capacito esse meu time, como eu desenvolvo esse meu time. Segunda tarefa, bem, como eu vou tratar de um time, eu vou tratar de pessoas. Se eu vou tratar de pessoas, eu vou tratar de conflitos de opiniões entre essas pessoas. Por isso que um ponto importante esse gestor de protocolo, ele deve ser um solucionador de conflitos e não um causador de conflitos. Eu estou dizendo isso, não vou entrar no detalhe nem na especificidade de como dessa competência, dessa entrega, dessa tarefa em si, mas essa resolução de conflitos aqui é uma tarefa que ele deve dar. Se ele está causando conflito com a administração, se ele está causando confusão entre a equipe, ele não está criando um time. Ele não está resolucionando, trazendo resolução dos seus conflitos. Então, aqui fica uma grande reflexão, porque essa entrega, se o time está tendo confusão, pessoal, a responsabilidade é sim do líder. Ele deve ser responsabilizado. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa como um gestor de protocolo com tantos bônus, mas, pessoal, esse aqui é o ônus, essa entrega dele, ele deve ser cobrado por isso. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, controle orçamentário. Para formar um time, se eu pegar um time só dessas áreas que eu estou falando para vocês aqui, eu vou minimamente reunir 10, 15, 20 pessoas. A gente pode até falar que não tem... não, mas isso não tem um custo. Claro que tem um custo. Tem um custo de eu deslocar aquele profissional por determinado período de tempo. Ele está me dedicando àquela hora dele. E essa hora tem sim um custo. Esse é um custo indireto, podemos dizer assim, porque o hospital, na maioria das vezes, já contratou aquela hora. Mas e os custos diretos, que são a própria implantação do protocolo, o novo investimento de uma área, ou fazer um investimento em determinada aquisição de uma tecnologia que seja necessário? Isso deve sim partir do controle orçamentário desse
protocolo. Vou dar só uma experiência para vocês. Não sei se pode ser o caso da sua unidade, mas foi alguns hospitais eu ainda vejo essa prática. E aconteceu comigo. Nós tínhamos na instituição, por algum tempo, não era feito antibiótico no pronto-socorro. Por quê? Porque antibiótico era feito pelos convênios tão somente para pacientes que estivessem internados. Poxa, não faz sentido, né? Paciente internado vai fazer antibiótico, mas, poxa, eu estou com um paciente com sepse no pronto-socorro. Eu vou aguardar a internação, solicita a internação, solicita a guia de internação, vai para o convênio manda a ficha, pede um laudo, manda outra ficha, manda o laudo, volta. Perdi o tempo do antibiótico, você não concorda? Então, diante disso, foi feito um cálculo orçamentário para se saber quanto seria o custo inicial que o hospital teria que se arcar diante da administração da primeira dose do antibiótico no pronto-socorro. Ou seja, controle orçamentário. Qual orçamento que eu tenho? É uma dose. Esse paciente possivelmente vai internar. Então, diante disso, diante dessa reflexão, fica aqui entendendo que esse sim é uma responsabilidade desse gestor do protocolo também. Ele deve ser um grande gerenciador de tarefas, ou seja, organização. Ele precisa saber as tarefas que precisam ser feitas momento a momento, dia a dia, tempo a tempo. Uma vez que um protocolo como esse deve ser, no início você vai ter várias ações e na continuidade dele da mesma forma. Você vai ter muitas ações que vão precisar ser feitas, muitas ações que deverão ser feitas. Então, diante disso, nada melhor do que essa reflexão agora. Tá, como é que eu faço agora o gerenciamento dessas tarefas? Como é que eu faço agora essa reflexão sobre essas tarefas que devem ser feitas? Então, aqui fica uma quarta reflexão sobre isso. Esse gestor do protocolo deve sim fazer uma grande reflexão sobre isso. Então, diante disso, gerenciar tarefas, aglutinar tarefas, é uma responsabilidade desse gestor de protocolo. Número 5, influenciar pessoas. Eu não estou falando aqui em mandar pessoas. Entre poder e autoridade e influência, eu tenho diferenças grandes entre elas. Correto? Porque influência é aquilo que a pessoa lhe dá, é aquilo que o seu time lhe dá. E influência você adquire não só com carisma, mas sim principalmente por competência. As pessoas seguem pessoas competentes. E se você quer ser um influenciador, você precisa ser competente. Você precisa saber o que você está fazendo, como está fazendo, de que forma está fazendo. Então fica aqui a reflexão inicial para que você, sim, possa fazer a sua avaliação de maneira adequada e em tempo oportuno. E possa influenciar pessoas para fazer de maneira adequada. Mas para isso, você tem que saber permitir que as pessoas lhe deem esse poder. Porque esse poder que vem deles, isso é o que o influenciador recebe. Porque você só vai conseguir influenciar essas pessoas a mudarem ações, mudarem tarefas, fazer de modo diferente ações do protocolo, se você convencê-las. Hoje, pessoal, isso aqui é uma coisa clara. As pessoas não fazem mais o que elas não querem. Você pode até pagar para elas, mas elas só fazem o que elas querem, seja remunerado ou não. Então você precisa fazer essas pessoas quererem fazer aquilo. Então você precisa, esse gestor, ele precisa ser um influenciador. Ele precisa influenciar pessoas, isso é uma responsabilidade dele. Outra ação, controlar as auditorias. Como nós vimos, um dos pilares do protocolo é as auditorias. E dentro dessas auditorias, nós temos vários pontos que precisam ser avaliados, que precisam ser auditados para ver se as boas práticas estão sendo ou não cumpridas. Então fica aqui uma reflexão inicial que sim, o controle de auditorias é de responsabilidade desse gestor do protocolo também, porque ele sim vai avaliar essas auditorias e vai ver se as suas ações estão sendo ou não efetivas. Último passo, elaboração de relatórios. Esse aqui é um ponto bem controlado. E veja, pessoal, não estou dizendo que é você, gestor do protocolo, que vai fazer tudo isso. Mas é sua responsabilidade entregar isso. Se você vai ter uma equipe para fazer tudo isso, se você vai ter pessoas aglutinadas a você para elaborar tudo isso, é uma decisão sua. Mas, repito, isso é uma entrega sua. Então, elaborar um relatório, elaborar ações desse relatório, o que eu devo fazer, como estão as ações, gráficos que mostrem
as ações que estão melhores, as ações que não melhoraram tanto, ou que talvez estejam até piores, é uma responsabilidade sua também. Diante disso, pessoal, isso aqui é entrega. E aqui eu quero mostrar didaticamente, até para concluir, como é que funciona aqui uma entrega de um protocolo, no caso aqui um protocolo de sepse. O resultado do protocolo de sepse é mortalidade, é tempo de internação. Esse aqui é o resultado final do protocolo de sepse. Só que para eu entregar isso aqui, você concorda que eu preciso de tarefas realizadas de maneira adequada. E essas tarefas realizadas são realizadas por um gestor de protocolo. Então, as auditorias, o gerenciar as tarefas que estão em desenvolvimentos, isso aqui são tarefas que são entregas desse gestor desse protocolo. Mas para ele fazer isso aqui, ele precisa de uma coisa. Ele precisa de competência. Esse aqui é o ponto mais delicado que nós temos, porque competência, pessoal, é exatamente o que esse gestor de protocolo precisa. E para ele ser competente, para ele saber fazer, saber o que fazer e saber quando fazer, ele precisa adquirir essas competências. E quais são essas competências? Vou citar algumas aqui. Vocês já viram que uma das competências básicas é liderança. Ele precisa ter liderança, esse gestor do protocolo. Ele precisa ter visão sistêmica. É uma outra competência. Visão sistêmica. É uma outra competência que ele precisa ter. E dentre tantas outras. Por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente a nossa próxima atividade, ela vai falar exatamente sobre competências. Quais são as competências que são essenciais para um gestor de protocolo? Então, não perca o próximo vídeo. Fiquem com Deus e entendam. O gestor de protocolo, ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque se o protocolo de sepse der certo, o sucesso é dele. Também, porque ele aglutinou aquele time. Agora, se o protocolo de sepse ou qualquer outro não der certo, a responsabilidade também é dele. Então, pessoal, fica a dica aí e um grande abraço. Até mais.